Fala cabeça pensante, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Um canal onde eu gosto de trazer conteúdos bons, conteúdos exclusivos para vocês, certo? E hoje eu quero falar sobre algo inerente a todo mundo, né? A procrastinação. Então, hoje nesse vídeo eu vou te dar uns bizus, umas dicas de como evitar a procrastinação. Acabar não tem como, mas tem como ir evitando ela em certos momentos do nosso dia. E aqui eu vou ensinar como você fazer isso quando estiver estudando, certo? Então, fica ligado, fica até o final, ativa aí logo o sininho de notificação, sempre que eu subir vídeo você vai receber. Fechou? Tamo junto? Então, se liga na parada. Como não procrastinar? Não sei te dizer. Realmente, como não procrastinar, eu não sei. Agora sim, eu sei te dizer como diminuir um pouco, né? Por quê? Porque você tem que entender as causas, tá? Da procrastinação. Como que é a procrastinação? É tudo que eu vou fazer e minha mente vai burlar, tá? Como assim? Vou dar um exemplo no estudo. Se ligue só nesse exemplo. Quando eu faço o raio-x do edital, né? Que eu pego o edital, faço o raio-x, beleza, fiz aquele raio-x, coloquei no 80/20 da banca, tá, massa. Caramba, Diego, o que isso tem a ver com o que você vai falar de procrastinação? Tudo, porque eu já tenho que fazer o quê? Tenho que entender as causas da procrastinação para não procrastinar, para evitar não procrastinar nesse momento. Então, se eu faço isso e organizo, vai facilitar. Olha como é que você vai organizar. Depois que você fez isso, você tem sua matriz SWOT, que eu falo. Você tem que entender o seu ponto forte e o seu ponto fraco dentro daquele edital. Você entendeu isso? Fechou. Então, eu vou dar um exemplo que eu sempre falo, que sou eu. Quando eu fiz o da PRF, esse eu sempre cito porque é bem emblemático. A parte de física, de matemática, tá? Então, assim, eu olhei como meu ponto fraco essa matéria. Eu nem coloquei, tá? Por quê? Porque na estratégia que eu montei, eu podia focar em outras matérias. Mas, mesmo assim, se você visualizar meus vídeos, eu sempre falo, quando você tem um ponto fraco, que você precisa estudar pelo menos o mínimo dele para fazer as questões, tudo vai depender da estratégia, tá? Eu tenho que assimilar junto com um ponto forte. Como assim? Eu dou exemplos direto aqui sobre academia. Se eu for estudar raciocínio lógico, que é meu ponto fraco, tá? Com física da vida, se nesse edital que eu fui da PRF eu tivesse feito isso, eu ia estar lascado. Eu não ia estudar esse dia, sabe? A minha mente ia burlar. Então ela ia fazer tudo para que eu procrastinasse e arrastasse para depois. É assim como acontece na academia. Se eu boto dois exercícios, né, dois músculos fracos que eu não gosto de fazer no mesmo dia, é bem capaz que eu nem vá. Por exemplo, eu não gosto de malhar a perna, entendeu? Então, se eu botar perna, o outro que eu não gosto é abdômen, acho meio chatinho. Então, perna e abdômen para fazer. É o dia que eu vou burlar a academia. Entendeu? Então, isso é o dia que eu vou burlar o meu estudo, pô. Sacou? Então você tem que imaginar o que você vai fazer para você fazer. Aí você não vai procrastinar, tenho certeza disso, tá? Você tem que criar tarefas, criar mecanismos, tá? Por exemplo, tem técnicas para você utilizar, né, nos seus estudos. Eu já falei de algumas técnicas aqui, fique ligado aqui que esse mês eu vou subir no canal algumas técnicas conhecidas de estudo, tá? Então eu vou estar falando sobre cada um, eu vou falar sobre o que me ajudou e o que me ajuda, tá? E um dos exemplos que eu vou trazer aqui é uma técnica que eu não curto, eu não gosto. Para mim não dá certo, mas ela é muito boa e dá certo para várias pessoas. Eu não gosto porque eu trabalho com meta, né? Eu visualizo o estudo como meta. Então eu não coloco tempo, entendeu? De pausa. Tipo, se eu tenho que bater essa meta de fazer essas questões, ler aquilo lá, eu vou fazendo, entendeu? Se eu tiver que, pô, eu tenho uma hora e meia aqui
para estudar. Então eu vou utilizar essas 1 hora e meia para fazer isso. No meu organismo, para o meu cérebro, funciona, né? E eu não fico focado só em uma atividade. Eu tenho um exercício, eu tenho construção de resumo, eu tenho leitura, entendeu? Então quando eu estou lendo, eu não estou só lendo, eu estou lendo e estruturando, fazendo mapeamento de palavras, eu estou lendo a lei, entendeu? Quando eu estou fazendo as questões, eu estou fazendo as questões, já estou assimilando, já estou marcando. Então eu não estou só numa atividade ali, né? E eu gosto de fazer pesquisa, que eu faço um resumo totalmente ativo. Eu ensino para vocês isso. Então o estudo aqui é totalmente ativo. Eu fazendo isso, eu já crio mecanismos para não ficar bitolado ali naquela 1 hora e meia só ali. Então eu consigo parar 1 hora e meia e fazer, eu consigo parar meia hora fazer, tá? O que eu não consigo fazer é Pomodoro, estudo blocado. Uma das técnicas que eu vou falar aqui para você não procrastinar. É boa? É, ainda mais para quem está começando. Por quê? Porque você vai sentar para fazer a atividade que você quer fazer, tá? Se for um resumo, não sei. Você vai sentar para estudar e você vai ter um tempo para isso, para cada bloco. O Pomodoro é assim, aí você pode começar, vou começar 30 minutos de estudo e 10 relaxando, fazendo ali, né? Vou ao banheiro, tomo uma água, né? Vejo o meu mundo social, tal, e volto. Beleza. Opção sua de botar 10, 5, então opção sua de botar 30, né? Então você pode botar 25, bloco de 30, bloco de 40, né? Você não pode botar bloco acima de 50, né? 50 geralmente é uma aula, né? São 50 minutos, não é isso? É muito importante entender isso, tá? Porque o estudo, ele é individual. Eu não posso chegar e falar, essa técnica é boa para mim e ela serve para você, serve para todo mundo. Não, pô, não tem nada a ver. Tanto é que quando as pessoas vêm estudar aqui na consultoria, né? É uma quebra de paradigma, que você trabalha muita repetição, você trabalha muita construção de conteúdo, é tudo você fazendo. Então, assim, é você no mecanismo o tempo todo, é você no mecanismo da leitura, fazendo esse mapeamento de palavra, entendeu? Quando você erra, a questão é você anotando, tem umas técnicas que a gente segue, técnica do espelho, técnica do acúmulo. Então, tem muito. Tem muita estratégia, muita técnica que você utiliza, né? Então, isso facilita bastante para muitos, mas para outros não. E qual o problema? Não é demérito, nem meu, nem teu, que não deu certo, né? É isso, o estudo é isso. Você tem que saber como vai dar certo o estudo para você. A partir desse momento, realmente você vai evoluir. Tem técnica que você faz, você divide, tá? Você divide o bloco geral do que você tem que fazer no teu dia. Isso é massa. O TDAH, então, é iradíssimo, né? Essa técnica, você vai chegar e vai dividir em 3 blocos o que você quer, tá? Que você tem para fazer no seu dia. Por isso que você já tem que ter cronograma. Tá vendo como é que o cronograma é importante? Como é que você vai fazer isso se você não tem cronograma do que você vai estudar? Então, se eu sei que hoje eu tenho que estudar, tá? Se eu sei que hoje o meu cronograma é construção de resumo de direito penal, crimes contra a pessoa. E eu sei que eu tenho que fazer direitos humanos, a teoria, tá? Beleza? Como que eu vou começar a colocar isso dentro do meu dia, sabendo que eu tenho que fazer as questões, tá? Tem mais de 100 questões para serem feitas, tem o meu contar a história e tem ainda a leitura. Como é que eu faço para que isso aconteça? Simples, pô. Simples. Você não tem que bater suas metas? Acabou. Então você vai separar o volume maior de quê? De construção de material. Então se você vai construir seu material, você vai botar ali e vai, ó, bem enxuto. Você pode utilizar a inteligência artificial para te ajudar e tudo. Construção de material nada mais é do que você pesquisar. Eu tenho diversos vídeos onde eu ensino isso. Na consultoria eu ensino você a pegar o tópico do edital, colocar lá, pegar um fundamento sobre aquilo, colocar no resumo e tchau. Você vai aprender o direcionamento mais aprofundado mesmo e saber o que a banca quer quando você estiver fazendo as questões. Então, quando você estiver fazendo as questões da banca, a banca mesmo fala com você o que ela quer daquele assunto. Às vezes, ela te dá até a fundamentação, uma resposta correta, um enunciado de uma questão, aí você pega isso e leva para o teu material. E aí, teu material vai estar sempre se transformando. Óbvio, quando você estuda, é uma carga, né, de muitas matérias, e você vai ver uma matéria, outra matéria. Um exemplo que eu falei ontem com o aluno foi o seguinte, eu falei, cara, seu material ele nunca vai ser fixo aquele lá, cara, ele vai mudar, até porque você vai modelar ele, porque você vai começar a ter mais volume, tá, de matérias e de mais entendimento sobre os tópicos. Então o que acontece? Quando você estiver estudando processo penal, você vai entender sobre a parte de inquérito, não vai? Massa, não tem denúncia anônima dentro de inquérito?
Tem, legal, mas você também vai aprender isso dentro do direito administrativo, né? Pro PAD, como que funciona lá. Então você vai fazer uns gatilhos mentais. Você também vai entender isso através de súmula vinculante que tem sobre esse assunto, que é parte do direito constitucional. Então o direito constitucional também traz isso. E aí, você vai lembrar que você colocou aquilo lá no seu primeiro que você desenvolveu, que foi inquérito. Aí, quando você pegou essa parte de PAD, no direito administrativo, sei lá, foi 6 semanas já depois de estudo, você vai pegar e vai saber fazer esse gatilho mental. Ou você vai botar no seu próprio material de direito administrativo, ou você vai colocar no seu lá de inquérito. Então, assim, é um estudo totalmente construtivo. Tá? Então, se eu quero usar essa técnica, eu já coloco o que me dá mais volume de mais tempo, tá? Logo no início do meu dia, beleza? E aí depois eu tenho que fazer o quê? Questão, não foi isso? Depois eu tenho que fazer questão, depois eu tenho que fazer leitura, não foi isso que eu falei? Então, eu vou dividir um tempo médio para eu fazer as questões, certo? Se eu tiver ali, vou ter uma hora e meia do meu dia, 1 hora, vou ter 1 hora do meu dia à tarde, né? Porque eu já vi no meu cronograma, já sei o que é. Pô, vou ter 1 hora do meu dia, então já vou meter as questões ali. E depois eu vou ter meia hora à noite antes de dormir. Tá, então essa é meia hora antes de dormir, eu vou fazer a leitura. Olha aí, coisa linda, entendeu? Então você começa a visualizar blocos maiores, médios e menores para você encaixar o que você precisa fazer. Só que você precisa ter experiência, precisa ter ritmo, né? Para fazer isso, né? Mas só consegue fazer isso realmente estudando. Beleza? Então, é isso. Como você evita procrastinação? Colocando algumas técnicas, né, no seu dia a dia, colocando realmente metas. Por isso que eu gosto de estudar por metas, né? Quando eu coloco metas, se eu não fizer aquilo ali, eu vou ficar muito mal e eu não quero ficar mal, né? E aí eu vou utilizando essas metodologias até para o meu estudo, para começar a colocar o hábito e a rotina, né? E é normal, acabar a procrastinação não vai acabar não, mas eu falo, viu? Diminui bastante. Diminui muito. E aí, quando você pega ritmo, você não quer ficar sem estudar, né? Você quer estudar todo dia, até porque você está produzindo, você está vendo tua evolução bater lá em cima, então isso aí é motivacional, né? E aí, quando tu começa a passar no diário, tu não quer parar, é como se fosse um vício. Beleza? Então, é isso aí, cabeça pensante. Muito obrigado aqui por estar seguindo o canal. A gente já passou a marca de mais de 1.000 membros aqui na comunidade. Seja bem-vindo aqui se você chegou agora e eu já vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link para você fazer parte do grupo do Semeando a Mente no WhatsApp. Eu sempre estou compartilhando as informações de concurso e tudo mais, né? Tudo relativo à prova, estudo, técnica, você vai encontrar nesse grupo. Então venha, né, fazer parte desse ambiente e deixa o ambiente também tomar conta de você, porque você sabe, né? O ambiente ele tem muita influência no que a gente faz. Então, comece a entender que o teu ambiente precisa ser um ambiente de estudo, informações sobre isso, que é o crescimento que você está pretendendo. Beleza? Valeu, cabeça pensante. Tamo junto e até a próxima.